Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 15º domingo do tempo comum, ano C, a liturgia nos fala da misericórdia na figura do bom samaritano. A primeira leitura é tirada do livro do Deuteronômio, e Moisés diz que devemos observar os mandamentos que o Senhor nos deu, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, e, na verdade, o mandamento do Senhor não está longe, nem é difícil. Ele não está no céu para que alguém possa dizer: quem nos vai levar até o céu para buscar estes mandamentos? Ele não está do outro lado do mar para que alguém possa dizer: quem nos levará até o outro lado do mar para que possamos conhecer os mandamentos e praticá-los? Não. Esta palavra do Senhor, ela está bem perto. Ela está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Ela foi revelada a Moisés, para nós. Portanto, ela agora está em nossa boca. Sabemos de cor os mandamentos. Mas também está em nosso coração, porque antes de ser revelada a Moisés, Deus já havia gravado tais palavras em nosso coração, que nada mais são do que a lei natural, a voz da consciência dentro de nós. Portanto, esses mandamentos, eles têm tudo a ver com aquilo que nós somos. Eles não são coisas estranhas, eles correspondem à natureza com que nós fomos criados e ao desejo que Deus tem de nos fazer felizes. Porque Ele sabe que só seremos felizes unidos a Ele. Fazer a vontade de Deus interessa a nós. Deus não lucra, mas nós é que lucramos quando somos obedientes a Ele. Repito, esta palavra está bem perto, bem próxima. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, fala de Jesus Cristo como primeiro, como primogênito. O primogênito da criação e o primogênito da ressurreição, que é uma recriação. Antes de todas as coisas serem criadas, Cristo já existia como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, voltado para o Pai. E todas as coisas foram feitas por Ele, porque Ele é a palavra. E Deus disse: faça-se a luz, isto é uma palavra, e a luz existiu. Todas as coisas foram feitas por Cristo, por Ele. Portanto, Ele é o primogênito. Ele existia antes que tudo existisse. Mas Ele é também o primogênito na ordem da recriação. Quando as coisas foram estragadas pelo pecado, Ele veio ao mundo para consertá-las, para recriá-las. E esta obra nós chamamos de redenção. Daqueles que ressuscitaram gloriosos, o primeiro é Ele. Ele é o primogênito dentre os mortos. Em tudo Ele tem a primazia. Ele ressuscitou glorioso para ser o primeiro de muitos irmãos que terão a mesma sorte, a mesma glória, se quiserem partilhar com Ele os caminhos da cruz. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por ele, por Jesus, Deus Pai quis reconciliar consigo todas as coisas, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. O sangue de Cristo, crucificado, serve de reconciliação entre nós e o Pai, e de estabelecimento da paz, porque este sangue serve de satisfação pelos nossos pecados e de garantia da nossa glória. Se Moisés podia dizer que a palavra de Deus estava bem perto de nós, mais ainda agora podemos dizer que ela está perto, porque esta palavra se fez carne, esta palavra habitou entre nós, esta palavra agora torna-se presente sobre o altar e este sacrifício é reapresentado ao Pai cada vez que se celebra a Santa Missa.
E esta palavra feita carne é distribuída sob a aparência do pão, sob a espécie do pão, para todos aqueles que recebem o sacramento da comunhão. Com maior razão, esta palavra está bem perto de nós. Nós nos alimentamos até fisicamente dela. Não temos, portanto, desculpa se não quisermos cumpri-la, porque com Jesus vem a graça de cumprir o que ele manda. A lei nos veio por Moisés. A graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. O Evangelho hoje tem a história de um mestre da lei que não está com boa intenção, mas quer pôr Jesus em dificuldade. Para isso ele faz uma pergunta e depois faz uma outra. Quando Jesus percebe que alguém não está com boa intenção, ele não responde, ele faz o outro responder. A pergunta era bem simples, a mesma que o jovem rico havia feito. Que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Para o jovem rico que não estava com má intenção, Jesus respondeu diretamente: observa os mandamentos. Quais? E Jesus deu a lista para eles. Como este mestre da lei estava mal intencionado, Jesus não respondeu, mas devolveu a pergunta. O que está escrito na lei? Como lês? Como ele era um doutor da lei, ele não poderia dizer que não sabia. Claro que ele sabia, e deu a resposta correta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. Este era um versículo que os judeus repetiam muitas vezes, o versículo chamado Shema, ouve Israel, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ótimo, ele respondeu tudo. Ele já sabe daquilo que é preciso para herdar a vida eterna. Mas ele ficou sem graça. Queria colocar Jesus em má situação e não colocou. Querendo mostrar que a pergunta dele não era supérflua, ele fez uma segunda pergunta: quem é o meu próximo? Como ele não estava bem intencionado, Jesus não respondeu diretamente, mas contou uma parábola e devolveu a pergunta a ele. A parábola era de um homem que na estrada de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de assaltantes, que levaram tudo, espancaram-no e deixaram-no semi-morto. Nesse caminho passam 3 personagens. O primeiro é um sacerdote, que por ser sacerdote teria um maior dever de santidade. Deveria ser o primeiro a esmerar-se na obra de misericórdia, de socorrer o que estava moído de pancadas pelos ladrões. Mas ele viu e, no entanto, passou adiante. Um segundo personagem é um levita. Talvez não fosse sacerdote, mas pertencia à tribo de Levi, que é uma tribo sacerdotal. Esse também vê o homem e passa adiante. Talvez, pensava ele, eu tenho mais o que fazer do que socorrer a este desafortunado. O herói da parábola nem sequer é judeu, é um samaritano. Os samaritanos eram desprezados, eram considerados um povo bastardo, porque o povo que ocupou a Samaria, quando os assírios invadiram Israel e deportaram-no, esse povo veio de terras estranhas e assimilou parcialmente a religião de Israel. Eles acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas a fé deles era imperfeita, eles faziam uma espécie de sincretismo. E os judeus detestavam-no. Esses aí são falsos adoradores de Deus, que dizem adorar a Deus, mas não são da nossa raça. Justamente um samaritano é que, ao ver o homem naquele estado deplorável, sente compaixão e aproxima-se. Derrama vinho e óleo nas feridas, coloca o homem no seu próprio animal, leva-o até uma hospedaria e ainda deixa um dinheiro para o hospedeiro, prometendo pagar na volta aquilo que ele gastar a mais. É um serviço completo.
Jesus então pergunta ao homem que lhe havia perguntado quem é meu próximo: quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que usou de misericórdia com ele. Vai e faze tu o mesmo. Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. Se eu não me aproximar, ele nunca se tornará próximo. Se eu tenho um vizinho que está numa religião errada, falsa, mas eu nunca me aproximo dele para tentar corrigi-lo e trazê-lo para a verdade, eu nunca me fiz próximo dele, nunca usei de misericórdia, nunca quis oferecer a ele a verdade que salva, contentando-me em dizer: cada um fica na sua religião e ninguém briga. Só que existe uma única religião verdadeira. Quem está em uma religião falsa pode se salvar, mas não por causa da religião dele, e sim por causa de algum laço que há entre ele, ainda que invisível, e a Igreja Católica. Há aqueles que, sem ser católicos, estão em comunhão imperfeita e invisível com a Igreja. E eles se salvam. Mas com que dificuldade eles se salvam? Porque eles não têm a plenitude dos meios de salvação que nós temos. Eles têm migalhas que caem de nossa mesa. E nós não podemos nos contentar em dar a eles as migalhas enquanto estamos com uma mesa farta, em que a comida e a bebida é o próprio corpo e o sangue do Senhor. Esta obra de misericórdia, de instruir os ignorantes, de corrigir os que erram, ela é tão importante quanto descurada da nossa parte. Se eu vejo pessoas não sabendo nada sobre o aborto e aplaudindo o médico que matou uma criancinha de 7 meses no ventre de uma outra criança, e eu não me digno ir lá para ensinar a verdade, para corrigir, eu não me fiz próximo deles. Pode haver pessoas que estão distantes porque você não se aproximou delas, mesmo dentro da sua casa. Corrigir os que erram é uma das obras de misericórdia mais difíceis, porém indispensáveis. Imagine que dentro da sua casa haja alguém que cometa pecados graves manifestos. O seu dever, se você ama essa pessoa, é corrigir. E se ela diz: eu não quero mais ouvir falar disso, sinto muito, mas eu não quero parar de falar. Porque o dia que eu parar de falar, eu vou dar a entender que eu estou concordando com o seu comportamento. Não quero isso. É desagradável, causa contendas. É tão melhor ficar na paz, não é? É tão melhor ver aquele que está morando na mesma casa que eu sair para se divertir na prostituição e depois voltar e eu não falar nada, fazendo de conta que não estou sabendo. É tão mais fácil uma das pessoas da minha família que resolveu abandonar a mulher ou o marido e se juntar com outro ou outra, eu, para preservar a paz, dizer: cada um cuida da sua vida, eu não tenho nada a ver com a vida dele ou com a vida dela, e tudo fica tranquilo. Só que isso não é atitude digna de um cristão. Eu tenho que me aproximar. O que você quer comigo? Por acaso você é guarda da minha vida? Sim, eu sou guarda da sua vida. Todo homem é guarda do seu irmão. Assim diz o Papa São João Paulo II, falando sobre a resposta de Caim. Por acaso sou guarda do meu irmão? Sim, Caim. Todo homem é guarda do seu irmão. Você é guarda de Abel, a quem você não guardou, mas matou. Por isso, se eu vejo que alguém na minha casa cometeu pecado mortal, e se eu não falo nada, dando a impressão de que eu estou aprovando, este silêncio já é um pecado. Por que eu não falei nada? Porque eu não quis me aproximar. Por quê? Ou por preguiça, ou por medo. Para não ter trabalho, ou para não sofrer perigos. Mas assim eu não estou correspondendo à intrepidez, à ousadia, à coragem com que Jesus quer que nós preguemos. A nossa misericórdia não pode conhecer limites. Ela tem que ser pressurosa, apressada, como a misericórdia de Maria. Ao visitar Isabel grávida, foi às pressas, subindo as montanhas. Tem que ser uma misericórdia que não exclua ninguém, inclusive aqueles que não querem receber misericórdia. Tem que ser uma misericórdia que faça um serviço completo. O samaritano fez o que podia para socorrer aquela vítima.
Nós não devemos nos contentar em dar pouco se podemos dar muito, de ensinar a verdade parcial se podemos ensinar a verdade completa. O que deve ter causado mais irritação em quem ouviu esta parábola é que o herói dela era um não-judeu. Alguém que, por ter recebido menos, não tinha tanto dever de santidade quanto os outros dois, que tinham recebido mais. E isso é para nos envergonhar a nós também. Quando você vê um conjunto de pessoas pertencentes a seitas batendo de porta em porta e dizendo, vamos estudar a Bíblia, você fica irritado. Como é que eles vão querer bater na porta da minha casa para me ensinar a Bíblia? Que coisa! Mas presta atenção, o que eles fazem, você faz também? Você bate na porta dos outros para ensinar a verdade, com a mesma insistência com que eles batem na tua porta para ensinar o erro? Aquilo que eles fazem de maneira errada, mas fazem de boa fé, pensam que estão na verdade, deve nos causar vergonha. Eles são mais missionários do que nós. Eles têm mais espírito apostólico em propagar o erro do que o nosso em difundir a verdade. Por quê? Porque eles se aproximam, eles se tornam próximos, mesmo de quem não quer a proximidade deles. E o que eles fazem tem resultado. Por isso que as seitas se espalham. Nós, católicos, devemos, como costuma dizer o Papa Francisco, sair. Devemos ser uma igreja em saída, não uma igreja em retirada, né? Não devemos ficar enclausurados dentro do nosso escritório, da nossa casa e não querer confusão com os outros. Porque Jesus mesmo disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E a divisão acontecerá dentro da própria casa. É pai contra filha, filho contra mãe, nora contra sogra. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Ele não escondeu o que iria acontecer, mas ele mandou, ide pregai. As pessoas que se dedicam às obras de misericórdia maiores, como Santa Teresa de Calcutá, que procurava os mais pobres entre os pobres, sobretudo os moribundos, são dignas de admiração, de toda admiração. Até o mundo secular resolveu homenageá-la com o Prêmio Nobel. E ela não perdeu a ocasião para falar contra o aborto, enquanto recebia aquele prêmio. Mas há uma obra de misericórdia que parece estar sendo esquecida nos últimos decênios. É a obra de anunciar a verdade, ou, se preferirem, de corrigir os que erram, ou de ensinar os ignorantes. Talvez por influência da maçonaria, que criou o indiferentismo religioso como um dos pilares da sua doutrina, todas as religiões são iguais, e o importante é você acreditar no grande arquiteto do universo, assim dizem os maçons. Talvez por influência da maçonaria, influência esta que chegou até as nossas legislações e as constituições que falam tanto do Estado laico, o nosso povo se esqueceu de que quem nos salva é a verdade. Quem nos salva não é uma confusão de religiões, é uma única religião que nos salva. Se você nasceu e foi batizado nessa religião, glorifique a Deus por isso, porque nenhum de nós mereceu. Foi uma dádiva, um dom dele. Mas se você recebeu e o outro não, você tem que dividir o seu dom com ele. Senão é egoísmo. Se nós não fizemos isso até hoje, façamos de agora até o final da nossa vida, não sabemos quanto tempo vai durar, pode ser alguns segundos ou alguns anos, façamos do que resta da nossa vida terrena uma ocasião constante de pregar a verdade, anunciar a verdade, conduzir a verdade, fortalecer na verdade, de libertar através da verdade. Nos tempos atuais, creio que é difícil encontrar uma outra tarefa mais urgente do que esta para a Igreja Católica. Que Maria Santíssima, a missionária, aquela que foi visitar Isabel com tanta pressa, aquela que preparou os apóstolos em Pentecostes para que eles saíssem cheios do Espírito Santo, que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.